Fala, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é professor Raimundo Huck, mas pode me chamar de o brabo da matemática. De onde? De Porto do Sauípe, Entre Rios, Bahia, Brasil. É isso aí. Continuando mais um vídeo da série Revisando o Nono Ano, beleza? Estamos falando sobre estatística, beleza? É isso aí. Vamos dar mais uma dica, vamos falar agora os tipos de gráfico. Então a estatística, ela faz o seu estudo, né? Ela faz as suas pesquisas, ela coleta seus dados, né? Ela faz as análises e no final das contas, o que é que ela apresenta, como eu já falei, apresentei uma tabelinha para vocês, ela vai representar, né? Apresentar o final desses estudos, né, através de uma tabela, através de um gráfico, certo? Então, assunto importantíssimo, você entender de gráficos, certo? Gráficos e tabelas, cai muito em prova, e o Enem adora, né? O Enem adora, não, o Enem ama colocar aí gráficos e tabelas para a galerinha interpretar aí, certo? Beleza, quais são os tipos de gráfico, professor Raimundo, que a estatística gosta de usar? Pessoal, o que a estatística mais gosta de usar são esses aqui. Esses aqui são todos não. Tem mais gráfico, né? Tem os infográfico, tem o cartográfico, né? Tem os gráficos de múltiplas entradas, mas esses aqui são os mais usuais, certo? Como vocês são a galera aí do nono ano, estou sugerindo que vocês sejam alunos de nono ano, então vocês entenderem sobre esses quatro gráficos que eu estou colocando aqui, já dá para vocês mandarem bem aí na prova de vocês, né? Vamos lá. Primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui é o gráfico de colunas, beleza? Então esse gráficozinho aqui é chamado de gráfico de coluna. Tem minhas colunazinhas que ele vai representar. Ele poderia representar aqui no eixo X os meses do ano. Poderia colocar os meses do ano, outro valor aqui representado, certo? Então ele vai usar duas variáveis aqui. Desmatamento de uma floresta, ele vai usar aqui os meses, e aqui ele vai usar os valores, quanto essas florestas foram desmatadas, né? Então, mais ou menos isso. Aqui também é outro tipo de gráfico. Esse aqui é o chamado gráfico de barras, certo? Muito bacana de estudar isso aí. Então, manda ver aí. Aqui eu tenho um gráfico de linhas, certo, pessoal? Gráfico de linhas, o Enem adora colocar esses dois aqui, é campeão, viu? No Enem, esses dois gráficos de linha, o Enem adora, o Enem ama esses dois gráficos aqui, gráficos de linhas e gráfico de setores, certo? Então aqui eu tenho um gráfico de linhas, ele vai fazer esse zigue-zague aqui, cada pontinho desse ele vai ter uma informaçãozinha, né? Aqui ele está decrescendo, aqui ele está crescendo, aqui ele está decrescendo, aqui ele está crescendo novamente, e aqui ele está crescendo, mas de forma mais suave. Então, muito importante entender, saber interpretar, saber coletar os dados, saber o que é que esse gráfico está te informando, certo? E aqui eu tenho um gráfico de setores, beleza? O gráfico de setores. Geralmente, o gráfico de setores, eles vão te indicar a porcentagem, ou ele pode te dar um número, certo? Pode te dar um número e pode te perguntar qual a porcentagem que aquele número representa, certo? Então, bem comum aparecer em porcentagem ou também em graus, certo? Pode aparecer também, dependendo do tipo de questão, pode aparecer em porcentagem, também pode aparecer em graus, beleza? Então, fica aí mais uma dica bacana, certo? Se esse vídeo foi importante para vocês, se te ajudou, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, certo? E segue o professor Raimundo aí nas redes sociais. Fortalece aí, certo? O trabalho de professor Raimundo para que mais pessoas venham ser beneficiadas, beleza? É isso aí, bons estudos, forte abraço, fiquem com Deus e fui!